Bem-vindos novamente aos vídeos do PHP. Continuamos a falar sobre estruturas de controle, e as estruturas de controle são basicamente estruturas que nos permitem, por exemplo, reproduzir o código ou controlar a execução de determinados blocos de código. E desta feita vamos ver aquilo que eu considero ser um dos ciclos mais famosos das linguagens de programação, que é o ciclo for. Okay? O ciclo for não é propriamente uma estrutura condicional. É mais uma estrutura de repetição, é aquilo que nós chamamos uma estrutura de loops ou de ciclos, semelhante, muito semelhante até ao while ou ao do while. No entanto, curiosamente o for, apesar de ser bastante utilizado, é considerado como a mais complexa, o mais complexo loop em PHP. E é o mais complexo porque contém aqui um conjunto de mais elementos necessários para que esta estrutura funcione normalmente. Ele porta-se exatamente como o seu compatriota do C, da linguagem C, e portanto, quando formos aqui agora a aprender a forma de escrever o ciclo for, estamos na prática também a aprender como é que ele se constrói na linguagem C. Ora, o for, à semelhança do while, permite-nos então a execução em ciclo de uma determinada porção de código, ok? E é isso que nós vamos ver agora neste vídeo, como construir um for. Para isso começamos por escrever exatamente o for, ok? Então vamos colocar aqui for. For é para, ok? E agora vamos aqui colocar entre parênteses aquilo que será, porventura, o conjunto de aspectos que o torna um ciclo relativamente complexo. Ora, em primeiro lugar, o for é dividido aqui dentro dos parênteses, vamos colocar três elementos fundamentais. O primeiro elemento é vamos definir o valor inicial de uma variável a que nós chamamos o contador. Okay? E neste caso vamos definir uma variável, por exemplo, contador é igual a 1. Depois vamos colocar um ponto e vírgula, ok? E agora, em seguida, vamos definir durante quantos ciclos é que o nosso ciclo for vai ser executado. E então, para isso, estabelecemos uma condição, que neste caso vai ser a seguinte: contador menor, ou melhor, isso sim, menor ou igual a 50, por exemplo. Isto é, o meu contador vai começar por ser igual a 1 e o ciclo vai funcionar enquanto o contador for menor ou igual a 50. Ora, 1 é menor do que 50, 2 é menor que 50, 3 é menor que 50, 10, 20, 30, 39, 40, 45, 49, 50. Ora, quando chegar ao 50, o meu ciclo for vai ser interrompido. Falta apenas mais um elemento, que é o elemento de incremento do contador, isto é, como é que o contador vai ser incrementado de um ciclo para o outro, isto é, cada volta do ciclo. Então, neste caso, eu coloco aqui simplesmente isto, contador mais mais. E isto significa que, eu vou apagar aqui este parênteses porque estava a mais, isto significa que neste momento temos então a nossa estrutura for criada. Isto é, primeiro definimos o contador, igual a 1, depois definimos a condição que levará o contador, ou neste caso o ciclo for, a ser interrompido, e portanto enquanto o contador for menor ou igual a 50, ele vai ser executado, e depois temos aqui o fator de incremento do nosso contador, e neste caso o contador está a ser incrementado em um valor por cada volta do ciclo. Ora, se nós agora colocarmos aqui as chavetas, vamos criar então o bloco de código que será executado a cada volta do ciclo for. E neste caso vamos usar estas coisas simples, echo, vamos colocar aqui o contador, por exemplo. Ok? E portanto o que o echo vai fazer, vai apresentar o número. Ora, para evitarmos que o contador apareça, ou que os números apareçam todos pegadinhos uns aos outros, vamos também colocar aqui um break na nossa linha. Neste caso, BR, ok? E agora vamos então executar este código. E reparem o que é que vai acontecer. Cá está, 1, 2, 3, até chegar a 50 e depois fim do script. Ok? Vamos analisar aqui de forma mais detalhada então o for. Portanto, já vimos aqui o contador. É evidente que se o contador começar com o valor 5, o que vai acontecer aqui à minha página é que ela vai começar a ser apresentada a partir do 5. Certo? Portanto, a partir daqui não há grandes dúvidas sobre o contador. Vamos voltar a tê-lo como 1. O contador menor ou igual a 50 significa que o valor 50 também é apresentado.
ok? No entanto, se eu colocar só menor que 50, o valor 50 é excluído. Reparem, eu vou refrescar e que reparem que o 50 não surgiu. Vamos voltar aqui ao nosso código e reparem agora. Se eu, por exemplo, alterar o meu contador para qualquer coisa do género, mais igual a 2, então neste caso reparem que o contador de ciclo para ciclo vai aumentando duas casas, ok? Então reparem o que é que vai acontecer aqui neste caso. Ele vai-me apresentar o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, por aí fora, até chegar ao 49 e já não vai chegar ao 50. Se eu colocar aqui 0, reparem o que vai acontecer, então, eu vou passar a ter os números par. 0, 2, 4, 6, 8, 10, por aí fora, até chegar ao 48. Ora, como tenho aqui o condicionador de fim de ciclo definido para menos 50, o 50 não, ou menor que 50, o 50 não é apresentado. Se eu colocar menor ou igual a 50, aí sim vai aparecer também o 50 no fundo, ok? E, portanto, genericamente o ciclo, ou a criação de um ciclo for, é feita desta forma, e daí a sua complexidade. O facto de existirem três elementos, uma variável que serve de contador, que pode ser uma variável chamada C, ou A, ou outro nome qualquer, no entanto, ela tem que ser sempre designada da mesma forma durante todos os três elementos, ok? Reparem então, enquanto C começa por ser 0, enquanto C for menor ou igual a 50, e o C aqui neste caso vai subindo de 2 em 2, se eu colocar, por exemplo, subir de 10 em 10, isto é, aumentar de 10 em 10, reparem que vai acontecer, um erro, aqui qualquer coisa que eu escrevi mal, exatamente, eu esqueci-me de colocar aqui que era só C, agora sim, reparem, 0, 10, 20, 30, 40 e 50. E tenho o meu ciclo for construído.